Ele zombou das lágrimas dela e negou a criança. 2 anos depois, um único olhar para o rapaz nos braços dela estilhaçou o seu mundo. André Castelo Branco viveu toda a sua vida adulta, convencido de que nada nem ninguém o poderia abalar. A sua reputação como um CEO brilhante, mas impiedoso, tinha sido construída com base em negócios decisivos, negociações brutais e o tipo de confiança que deixava os seus rivais a tremer muito antes de se sentarem à sua frente. Ele movia-se pelo mundo com a precisão de um homem que acreditava que tudo era seu para comandar. As salas de reuniões, os mercados, as pessoas que trabalhavam para ele. O seu cabelo escuro estava sempre impecável, os seus fatos perfeitamente engomados e os seus frios olhos azuis raramente mostravam um vislumbre de emoção. Para André, as emoções eram uma fraqueza, algo a ser eliminado, especialmente em si mesmo. Ele valorizava a eficiência, o controlo e o poder, nada mais. Quando Inês entrou na sua vida, ela era um contraste gritante com tudo o que ele pensava querer. Ela era uma jovem com o cabelo loiro e luminoso, em ondas suaves que apanhavam a luz como seda, e olhos do mesmo tom de azul que um céu de verão. Onde André via o mundo como um tabuleiro de xadrez de oportunidades, Inês trazia uma calidez e inocência que o desarmavam. Ela ria com facilidade, sonhava abertamente e de alguma forma olhava para além da superfície polida do seu império, para o homem por baixo. Por um tempo, embora nunca o admitisse, a presença dela desarmou-o. Ele deu por si a sentir-se atraído por ela, preso em conversas que duravam horas, silenciado pela ternura do seu olhar. E, no entanto, quando confrontado com a possibilidade de um compromisso real, a ideia de que teria de dar algo de si, ele recuou. A noite em que Inês lhe disse que estava grávida ficou gravada na sua memória como uma cicatriz. Ela estava no seu escritório, as mãos a tremer ligeiramente, enquanto se mantinha mais direita do que se sentia. A sua voz firme, enquanto dizia as palavras que tinha ensaiado inúmeras vezes. Por uma fração de segundo, André sentiu algo a mexer-se dentro de si, algo quase como medo, algo perigosamente perto de esperança. Mas depois ele esmagou-o. Um sorriso de escárnio curvou os seus lábios enquanto se recostava na cadeira, desdenhoso e cortante. Tu nem sequer sabes de certeza quem é o pai, disse ele, a palavra a sair da sua boca com uma frieza final. Ele lembrou-se da forma como o rosto dela desabou, como os olhos dela se encheram de uma mágoa que ela tentou não mostrar, e por um brevíssimo momento sentiu a picada da culpa. Ainda assim, ele não fez nada para a impedir quando ela se virou e saiu. Inês partiu sem olhar para trás. André disse a si mesmo que era melhor assim, que ele tinha evitado um desastre que o poderia ter amarrado a uma vida que ele nunca quis. Ele regressou aos seus contratos e reuniões, imergindo-se no ritmo implacável do seu império. Se um vislumbre de dúvida tentava surgir, ele afogava-o em números e vitórias. No entanto, de vez em quando, sozinho na sua penthouse à noite, a memória do rosto dela naquela noite rastejava para os seus pensamentos. Ele deitava outra bebida. Dizia a si mesmo que ela tinha sido fraca, que ela não tinha lugar no seu mundo, e empurrava a dor para baixo até que ela desaparecesse novamente. O que ele não podia saber era o quão profundamente aquelas palavras tinham alterado o curso das suas vidas. Inês carregou a sua dor em silêncio, desaparecendo completamente do seu mundo, enquanto André se convenceu de que tinha vencido ao apagá-la. Mas o destino tinha uma forma de voltar,
de forçar os homens a enfrentar as verdades que tentavam enterrar com mais força. Para André Castelo Branco, o momento em que ele desdenhou das lágrimas dela com um sorriso cruel tornar-se-ia o momento que definiu a sua maior queda e, com o tempo, a sua única hipótese de redenção. Inês deixou a cidade apenas com uma mala e a força que vinha de saber que já não estava a carregar o seu segredo sozinha. As palavras que André lhe tinha atirado cortaram mais fundo do que qualquer ferida que ela alguma vez conhecera, e, no entanto, também lhe deram clareza. Ela compreendeu que nunca se poderia permitir depender dele, nem para o amor, nem para a segurança, nem mesmo para a paternidade que o seu filho, por nascer, merecia. Ela instalou-se numa pequena vila longe das torres reluzentes onde André reinava, trocando o som do burburinho das reuniões e das buzinas de carro por ruas calmas, lojas modestas e o conforto do anonimato. Não era luxo, mas era um santuário. Os meses de sua gravidez foram pesados de exaustão, mas também cheios de uma estranha e determinada alegria. Cada vez que sentia o seu filho a mexer, ela lembrava-se de que não estava sozinha, que estava a construir uma vida não por rejeição, mas por resiliência. Quando Manuel nasceu com o seu tufo de cabelo escuro e olhos de um azul impossível, Inês chorou durante horas. Chorou porque via o André nele tão claramente que doía, e porque sabia que nunca deixaria que essa semelhança ditasse o valor do rapaz. Ela sussurrou promessas nos pequenos ouvidos do Manuel, dizendo-lhe que ele cresceria amado, querido e acarinhado, mesmo que ela tivesse de carregar o peso do mundo sozinha. A vida não foi fácil. O dinheiro que ela tinha poupado rapidamente diminuiu, e ela trabalhava em turnos longos num café para ter comida na mesa e roupa para o seu filho. Algumas noites ela chegava à casa com os pés a doerem tanto que mal conseguia ficar de pé, apenas para embalar o Manuel durante horas, quando seus choros perfuravam a calma. Houve momentos em que ela sentiu que iria colapsar com a pressão, mas cada vez que olhava para os olhos dele, os olhos do pai dele, e, no entanto, inteiramente seus, ela encontrava uma força que não sabia que possuía. Manuel era a sua razão, a sua âncora e o seu futuro. Ela protegia-o da sombra de André tão ferozmente quanto podia. Quando os vizinhos perguntavam pelo pai do Manuel, ela sorria de forma tensa e dizia que era uma história que preferia não contar. Por dentro, ela carregava a memória do sorriso de escárnio de André, o eco da sua voz a desdenhá-la, e usava-o como combustível para se esforçar mais, para provar que podia criar uma vida sem ele. Ela recusou-se a deixar que o rancor a consumisse, embora houvesse noites em que a solidão se enrolava à sua volta como correntes. Ela sentava-se ao lado do berço do Manuel, a vê-lo respirar no brilho tênue do candeeiro, e perguntava-se se tinha sido uma tola por pensar que André alguma vez poderia ter sido algo diferente do que ele era. Ainda assim, havia alturas em que a dor era impossível de silenciar. No riso do Manuel, ela por vezes imaginava uma suavidade que André tinha escondido do mundo, e na inclinação do sorriso do Manuel, ela vislumbrava a possibilidade de um homem que poderia ter sido diferente se tivesse escolhido outro caminho. Estes pensamentos passageiros assustavam-na, porque ela temia que pudessem enfraquecer a sua determinação. Ela lembrava-se a si mesma, uma e outra vez, que tinha feito a escolha certa, que Manuel estava mais seguro e feliz, sem a influência de um pai que o tinha desdenhado antes de ele sequer ter dado o seu primeiro suspiro. Quando Manuel fez 2 anos, ele tinha se tornado uma criança viva, com uma curiosidade sem limites. Ele apegava-se à mãe
com uma devoção que lhe enchia o coração de orgulho. E em todo o lado onde iam as pessoas comentavam a sua semelhança impressionante com ela, embora inevitavelmente os seus olhos se fixassem no seu cabelo escuro e no seu olhar azul, características tão em desacordo com as dela. Inês sempre sorria educadamente, mas por dentro preparava-se contra as memórias que essas observações despertavam. Ela sabia que um dia, por mais que tentasse protegê-lo, Manuel perguntaria pelo pai. E ela sabia que a resposta partiria algo dentro de ambos. Por agora, porém, ela vivia na paz frágil do seu pequeno mundo, onde o riso do seu filho enchia a sua casa modesta, onde ela podia beijar os seus caracóis e imaginar um futuro intocado por André Castelo Branco. Ela dizia a si mesma que tinha escapado, que os seus caminhos nunca se cruzariam novamente. O que ela não sabia era que o destino já estava a mover as peças, e o mesmo homem que ela tinha jurado esquecer estava mais perto do que ela ousava imaginar. André nunca voltava àquela noite nos seus pensamentos sem uma sombra de irritação. Ele dizia a si mesmo que não tinha sido nada mais do que um envolvimento passageiro, uma distração que lhe podia ter custado a concentração. E ele tinha feito o que sempre fazia, cortar laços antes que se tornassem fraquezas. No entanto, 2 anos depois, enquanto se sentava num café de esquina numa vila de que mal se lembrava do nome, à espera de uma reunião com investidores locais, algo mudou nele de uma forma que ele não conseguia explicar. Ele estava a rever relatórios, o seu telemóvel a vibrar sem parar, com atualizações da sua administração, quando o seu olhar se desviou para a janela. A princípio, ele pensou que estava a ver um fantasma. A mulher na rua, a carregar uma criança pequena nos braços, tinha o cabelo tão dourado que parecia brilhar mesmo debaixo do céu cinzento. A sua postura era inconfundível, o seu andar cauteloso, mas gracioso, e depois ela virou-se o suficiente para ele lhe ver o rosto. Inês. O choque atingiu-o como um golpe físico, fazendo o seu peito apertar-se até que lhe fosse difícil respirar. Durante 2 anos ele tinha se convencido de que ela tinha desaparecido da sua vida para sempre. Um capítulo fechado. Agora, sem aviso, ela estava ali, e nos braços dela estava um rapaz de não mais de 2 anos, o seu pequeno corpo pressionado contra o ombro dela. Os olhos de André estreitaram-se, o seu olhar fixando-se na criança, e o mundo pareceu estreitar-se, até que nada existisse, para além deles os 3. Ele, a mulher que ele tinha descartado, e o rapaz que tinha as características que lhe gelaram o sangue. Cabelo escuro, olhos azuis, não apenas azuis, mas os olhos dele. O mesmo tom afiado e cristalino que ele via no espelho todas as manhãs. A mesma cor penetrante que as pessoas muitas vezes diziam que o definia muito antes do seu nome ou reputação. Ele levantou-se abruptamente, a sua cadeira a raspar no chão, atraindo olhares assustados dos outros clientes. Sem pensar, ele empurrou a porta do café e saiu para a rua, o seu coração a bater num ritmo que ele não sentia há anos. Todos os seus instintos exigiam respostas, exigiam que ele encurtasse a distância entre eles. Inês virou-se ao som de passos apressados atrás dela, e por um breve momento os seus olhos encontraram-se. Os dela estavam arregalados, cheios de reconhecimento, pavor e algo mais feroz, uma raiva que não tinha desaparecido com o tempo. Ela puxou o rapaz para mais perto, os seus braços a apertarem protetoramente, e André sentiu a picada daquele gesto tão intensamente como se ela o tivesse atingido. «Inês!» ele conseguiu dizer, a sua voz rouca de descrença. Ele queria dizer mais,
perguntar se a criança era dele, embora no seu coração ele já soubesse. O rapaz olhou para cima, curioso com o som do nome da mãe nos lábios de um estranho. André viu o seu próprio rosto refletido nele, em miniatura, a curva da sua mandíbula, a inclinação da sua sobrancelha, a clareza gelada do seu olhar. Era inegável, uma verdade que estilhaçou cada mentira que ele tinha contado a si mesmo desde aquela noite. Mas Inês não lhe deu a oportunidade de falar mais. A sua voz era cortante, rasgando o ar como vidro. "Não ouses!" ela avisou, os seus olhos a arder de fúria. "Fica longe de nós!" Antes que ele pudesse responder, ela virou-se e caminhou rapidamente pela rua, os seus ombros rígidos, os seus passos acelerados pelo desespero. O rapaz aninhou-se contra ela, alheio à tempestade que se formava entre os seus pais, e André ficou enraizado no pavimento a vê-los desaparecer na multidão. Pela primeira vez em anos, André sentiu-se impotente. A sua riqueza, a sua influência, o seu controlo calculado sobre cada aspecto da sua vida, tudo isso não significava nada face àquele encontro fugaz. Ele tinha se rido uma vez da ideia de ser pai, desdenhado das lágrimas dela, com um sorriso de escárnio, mas ali parado com o eco dos olhos do seu filho gravado na sua memória, o peso da sua arrogância esmagou-o. A constatação instalou-se sobre ele com uma certeza sufocante. O rapaz era dele. Ele tinha um filho e tinha perdido 2 anos da sua vida. André regressou ao seu hotel naquela noite em silêncio, ignorando as mensagens intermináveis dos seus assistentes. Ele deitou-se, uma bebida, depois outra, mas a ardência do álcool não fazia nada para abafar a imagem na sua mente de um rapaz com cabelo escuro e olhos azuis agarrado ao ombro de Inês. A criança que ele tinha negado, a criança que ele tinha abandonado antes de ela sequer ter nascido. Pela primeira vez na sua vida, André Castelo Branco, o homem que se orgulhava de nunca vacilar, sentiu a picada aguda do arrependimento cortar tão profundamente que ele se perguntou se alguma vez se iria recuperar disso. André não podia deixar que acabasse naquela rua. A imagem de Inês a agarrar o rapaz ao peito assombrou-o durante a noite, puxando-o com uma força mais forte do que qualquer negócio, mais forte do que a atração pelo lucro ou pelo poder. Ele andou de um lado para o outro no seu quarto de hotel, como um animal enjaulado, o som do seu próprio batimento cardíaco a ressoar nos seus ouvidos. Cada vez que ele fechava os olhos, via o olhar da criança, o seu olhar, a olhar para ele, arregalado e inocente, intocado pela crueldade que tinha afastado Inês. De manhã, ele sabia que não regressaria à sua cidade como planeado. Em vez disso, ele deu por si a perseguir sombras, a seguir sussurros de onde ela poderia estar, impulsionado por algo que se sentia menos como uma escolha e mais como destino. Quando ele finalmente encontrou a pequena casa na periferia da vila, com a pintura a descascar e o quintal espalhado com brinquedos, ele ficou vários minutos à porta, agarrado por uma hesitação que ele nunca tinha conhecido antes. Aquilo não era uma sala de reuniões onde a sua autoridade o levaria, nem uma negociação onde o dinheiro poderia forçar um resultado. Este era o limiar de uma vida de que ele se tinha zombado e deitado fora, e cada passo em frente parecia uma invasão. Mas ele caminhou até a porta de qualquer forma, a sua mão a tremer enquanto a levantava para bater. A porta abriu-se antes que ele tivesse a oportunidade. Inês estava lá, o seu cabelo loiro apanhado numa trança solta, os seus olhos cansados, mas a arder com o mesmo fogo que uma vez o tinha atraído para ela. Nos seus braços estava o Manuel, meio a dormir, os seus pequenos dedos enrolados na blusa dela. Ela congelou quando viu André,
e por um momento ambos ficaram a olhar em silêncio, o ar entre eles denso com memórias demasiado dolorosas para nomear. Depois o seu rosto endureceu e ela subiu o Manuel mais alto nos braços, como se o estivesse a proteger de um predador. O que estás aqui a fazer? A sua voz era baixa, mas cortante, como uma lâmina desembainhada em aviso. André engoliu em seco, a sua compostura a desfazer-se sob o peso do olhar dela. Tinha de te ver, tinha de o ver. Ele olhou para o rapaz, o seu peito a contrair-se enquanto Manuel se mexia e olhava para ele com aqueles olhos azuis penetrantes. Tu não tens o direito de dizer isso. Inês sibilou, dando um passo em frente, apenas o suficiente para bloquear a porta com o seu corpo. Tu não tens o direito de voltar para as nossas vidas depois do que fizeste. Lembras-te das tuas palavras, André? Lembras-te de como sorriste enquanto eu estava a desmoronar-me? Tu riste-te de mim. Disseste-me que eu nem sabia quem era o pai. E agora ousas aparecer aqui e reclamá-lo? A memória daquela noite voltou para ele com tal clareza que o fez encolher-se. Ele viu novamente a sua própria arrogância, a crueldade que ele tinha usado como uma arma, e sentiu uma onda de vergonha, diferente de tudo o que ele tinha experimentado antes. Eu estava errado, ele admitiu a sua voz crua. Eu fui um cobarde e afastei-te porque tive medo, mas no momento em que o vi, eu soube a verdade. Inês, ele é meu, o nosso filho. Por favor, não me afastes. Os olhos dela estreitaram-se e a dor neles cortou-o mais fundo do que qualquer acusação. Pensas que dizer isso agora faz alguma diferença? Pensas que podes desfazer as noites em que me sentei sozinha, a perguntar-me como o ia alimentar? As vezes em que ele esteve doente e eu o segurei durante a noite a rezar para que ele ficasse bem, enquanto tu vivias na tua torre de vidro e aço. Tu não estiveste lá, André. Tu escolheste não estar lá. Cada palavra era uma chicotada, tirando as camadas de confiança que ele usava como armadura. Ele queria argumentar, explicar que tinha sido cego e tolo, mas não havia defesa suficientemente forte para apagar a verdade do sofrimento dela. Ele deu um passo mais perto, as suas mãos levantadas não com autoridade, mas em rendição. Tu tens razão, ele sussurrou. Eu não estive lá, e nada do que eu diga vai mudar isso. Mas deixa-me tentar agora. Deixa-me ser parte da vida dele. Deixa-me ganhar de volta o que deitei fora. A mão de Inês apertou-se em Manuel e por um longo momento ela olhou para André como se pudesse ver cada fratura na sua alma. A sua voz suavizou-se apenas ligeiramente, tingida de cansaço. Tu não podes comprar isto, André. Tu não podes comprá-lo a ele nem a mim. Se queres provar alguma coisa, vais ter de o mostrar com mais do que palavras. Depois ela fechou a porta, deixando-o no alpendre com o coração a bater e a mente a cambalear. Pela primeira vez na sua vida, André Castelo Branco sentiu a picada aguda da impotência. Ele tinha construído impérios com a força da sua vontade. No entanto, ali, perante a mulher a quem ele tinha feito mal e o filho que ele tinha negado, ele deu por si despojado de todo o poder. Enquanto ele se afastava da casa naquela noite, uma verdade instalou-se pesadamente no seu peito. A redenção não seria conquistada com riqueza ou influência. Se ele quisesse ser um pai, se ele quisesse remendar até um fragmento do que ele tinha partido, ele teria de deixar o homem que tinha sido e lutar por algo inteiramente novo. André não deixou a vila depois de Inês lhe ter fechado a porta. Ele não conseguia. Algo dentro dele tinha mudado no momento em que ele viu os olhos do Manuel
e por mais orgulho que ele tivesse carregado uma vez, já não tinha qualquer peso contra o conhecimento repentino e esmagador do que ele tinha perdido. Durante dias ele ficou a caminhar por ruas que se sentiam estranhas e humildes depois de anos de vistas de penthouse e carros com motorista. Ele não disse a ninguém onde estava, ignorou mensagens da sua administração a exigir a sua atenção e ficou num hotel modesto que não oferecia nenhum dos luxos a que ele estava acostumado. Todas as manhãs ele dava por si a ficar à distância da casa de Inês, a vê-la sair para o trabalho, a ver o Manuel a cambalear ao lado dela e a perceber que ele não era mais do que um estranho a espreitar para uma vida que deveria ter sido sua, para partilhar. A sua oportunidade veio quando ele ouviu duas mulheres num mini-mercado a falarem sobre o Manuel. Elas eram vizinhas, a trocar mexericos ociosos enquanto ficavam perto da secção dos vegetais. E André apanhou o nome do seu filho, dito com uma nota de preocupação. Ele congelou, esforçando-se para ouvir sem se revelar, e ouviu que Manuel tinha estado mal, que a sua saúde era frágil, que o pequeno rapaz precisava de um medicamento que Inês mal podia pagar. Um peso frio caiu no estômago de André. No mundo de onde ele vinha, medicamentos raros e médicos especializados eram problemas resolvidos com um telefonema e uma assinatura. Aqui, para Inês, eles eram batalhas que lhe esgotavam o corpo e o espírito todos os dias. André saiu daquele mini-mercado com a mandíbula cerrada, já a planear o que faria. Ele agiu discretamente no início, certificando-se de que o seu nome nunca apareceria num único documento. Ele ligou para especialistas na cidade, usou os seus contactos com hospitais e arranjou para que carregamentos de medicamentos chegassem à farmácia local sob um fundo anônimo. Ele até arranjou para que um dos melhores médicos pediatras visitasse a clínica uma vez por semana, disfarçado de iniciativa governamental, quando na verdade cada conta era paga das contas de André. Foi a primeira vez na sua vida que ele usou a sua riqueza não para si, mas para levantar discretamente um fardo dos ombros de outra pessoa. Ele não esperava reconhecimento nem gratidão, apenas a pequena medida de alívio que vinha de saber que Manuel estaria seguro. Quando Inês descobriu a mudança, ela soube imediatamente quem estava por trás. O farmacêutico mencionou que um benfeitor tinha pago por meses de tratamento, e embora nenhum nome tivesse sido dado, a verdade instalou-se nela com uma clareza surpreendente. Durante dias, ela lutou com as suas emoções, dividida entre a fúria e uma relutante gratidão. Ela não queria dever-lhe nada. Ela não queria que a saúde do Manuel estivesse ligada ao homem que uma vez lhe tinha esmagado o espírito. Mas, cada vez que ela dava ao seu filho o medicamento de que ele precisava, cada vez que a cor voltava às bochechas dele e o seu riso soava sem o arranhar da doença, ela dava por si a sua raiva a vacilar. Era impossível negar que André tinha dado ao seu filho uma oportunidade que ela nunca poderia ter tido sozinha. André manteve a sua distância, respeitando a frágil fronteira que Inês tinha desenhado. Ele não se aproximou da casa dela novamente, embora todos os instintos o incitassem a isso, mas ele observava de longe quando podia. Ele viu o Manuel a correr no quintal, a tropeçar nos seus pequenos pés, a correr atrás de uma bola com um sorriso alegre. Ele viu Inês assentar-se no alpendre com um livro no colo, embora os seus olhos muitas vezes se levantassem para percorrer a rua, como se ela pudesse sentir a sua presença. Ele perguntava-se se ela o odiava mais pela sua interferência silenciosa ou se ela, como ele, estava a começar a sentir a lenta mudança de algo que nenhum dos dois conseguia nomear. Uma noite,
Enquanto ele estava nas sombras do outro lado da rua, ele viu o Manuel a tropeçar e a cair no cascalho, o seu choro a rasgar o ar. Antes que André pudesse parar-se a si mesmo, as suas pernas moveram-se e ele estava a correr pela estrada. Inês já tinha pego em Manuel, segurando-o perto, a sussurrar conforto, mas quando ela olhou para cima e viu André ali, a respirar ofegante, ela não o mandou embora de imediato. Em vez disso, ela segurou Manuel mais apertado e disse com uma voz tensa mas firme: "Ele não precisa de confusão agora." Os olhos dela fixaram-se nele, cheios de conflito. "Mas obrigada." Foi uma pequena concessão, quase nada. No entanto, para André, sentiu-se como a primeira fissura na parede que ela tinha construído à volta do seu coração. Ele assentiu, forçando-se a não pressionar mais, e recuou para as sombras. Enquanto ele regressava ao seu hotel naquela noite, ele carregava as palavras dela como uma brasa frágil, algo que podia apagar-se a qualquer momento se ele a manuseasse mal. Ele sabia que tinha um longo caminho a percorrer, antes que ela alguma vez confiasse nele, se é que alguma vez o faria. Mas ele também sabia que, pela primeira vez, as suas ações não tinham sido impulsionadas pelo orgulho ou pela ambição. Elas tinham sido impulsionadas pelo amor. O amor pelo filho que ele tinha acabado de começar a conhecer e pela mulher cuja dor ele tinha causado, mas cujo perdão ele agora se via desesperado para ganhar. Passaram-se várias semanas antes que Inês permitisse a André passar o limiar da sua casa, e mesmo assim não foi por confiança, mas por exaustão de o manter à distância. Ela tinha visto a sua persistência, visto a forma como ele ficava nas margens das suas vidas sem se impor, e embora todos os instintos lhe dissessem para manter a guarda, outra voz sussurrava que talvez Manuel merecesse saber mais do que apenas a proteção dela. Quando ela finalmente abriu a porta e lhe disse calmamente que ele podia entrar para uma visita curta, André sentiu o seu peito apertar-se com uma mistura de alívio e terror. O homem que uma vez entrava em salas de reuniões sem hesitação, agora dava por si a hesitar na porta de uma sala de estar modesta, com medo de ocupar demasiado espaço num mundo que ainda não lhe pertencia. Manuel estava sentado no chão, rodeado por brinquedos, uma pequena fortaleza de blocos de madeira e carros de brincar arranjados com a precisão descuidada que só uma criança podia criar. Quando ele olhou para cima e viu André, os seus olhos azuis arregalaram-se com a curiosidade de um rapaz demasiado jovem para compreender as complexidades que se formavam entre os adultos. André ajoelhou-se lentamente, baixando-se à altura do Manuel, incerto do que dizer ou fazer. "Olá!" ele murmurou, a sua voz mais suave do que ele tinha pretendido. "Eu sou o André." Sentiu-se estranho apresentar-se ao seu próprio filho, e mais estranho ainda ver Manuel a piscar-lhe os olhos e depois a voltar para os seus brinquedos, como se estivesse a decidir se este recém-chegado valia o seu tempo. Inês ficou por perto, os braços cruzados, a observar a cena como um falcão. André sabia que cada movimento que ele fazia estava a ser medido, não só pelos olhos dela, mas pelas memórias não ditas que pairavam na sala. Ele queria estender a mão para o Manuel, para o puxar para os seus braços e sentir o peso dele, mas forçou-se a ficar parado, à espera que o rapaz fizesse o primeiro movimento. Em vez disso, ele pegou num dos carros de brinquedo do chão e rolou-o gentilmente. O olhar do Manuel seguiu-o, e depois de uma longa pausa, ele pegou noutro carro e rolou-o de volta. O simples ato pareceu monumental para André, como se ele tivesse sido convidado
para um mundo secreto. Essa primeira visita foi breve, pouco mais de 1 hora, mas marcou o início de algo que nem André nem Inês podiam ter previsto. Ele regressou no dia seguinte e no dia a seguir, de cada vez cuidadoso para não se exceder, de cada vez a sair no momento em que a expressão de Inês lhe dizia que era suficiente. Lentamente, Manuel habituou-se à sua presença. Ele começou a sorrir quando André entrava, começou a puxar a sua manga para lhe mostrar desenhos ou para exigir que ele empilhasse os blocos mais alto. André deu por si a estudar cada expressão do pequeno rapaz, a memorizar a curva do seu sorriso, a inclinação da sua cabeça, a forma como a sua sobrancelha se franzia em concentração. Era como se fragmentos de si mesmo estivessem a ganhar vida numa forma intocada, pelo cinismo ou pela ganância, e isso abalou-o até ao seu âmago. Uma tarde, durante uma tempestade de verão repentina, a eletricidade da casa falhou. O trovão estalou alto e Manuel sobressaltou-se, agarrando o seu boneco de pelúcia ao peito enquanto as lágrimas se acumulavam nos seus olhos. André reagiu sem pensar. Ele tirou uma pequena lanterna do bolso, um velho hábito de anos de viagens, e acendeu-a. Sentado no chão ao lado de Manuel, ele começou a projetar sombras na parede, fazendo os contornos de coelhos e pássaros com as mãos. A princípio, Manuel apenas observava, os seus lábios a tremer. Mas quando o coelho de sombra começou a saltar desajeitadamente pela parede, ele soltou uma gargalhada, o som tão puro que atingiu André, como uma revelação. Em breve, Manuel estava a rir abertamente, a exigir mais formas, o seu medo esquecido na brincadeira da luz. Inês observava da porta, os seus braços a caírem lentamente para os seus lados, enquanto ela absorvia a visão do seu filho aninhado contra o homem que ela uma vez tinha odiado, o seu pequeno corpo a tremer, não de medo, mas de alegria. Na calma que se seguiu quando a tempestade passou, Manuel subiu para o colo de André sem hesitação, a descansar a sua cabeça contra o peito dele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. André envolveu os seus braços à volta dele cuidadosamente, aterrorizado que qualquer movimento repentino pudesse quebrar o feitiço frágil, e sentiu a respiração firme do rapaz contra ele. Foi naquele momento que ele percebeu o quanto da sua vida tinha sido desperdiçada a perseguir o poder. Enquanto isto, este simples peso do seu filho nos seus braços era o que realmente importava. Mais tarde naquela noite, quando Manuel tinha adormecido no sofá, Inês aproximou-se de André cautelosamente. Os seus olhos eram ilegíveis, cheios de memórias de traição, mas também de algo mais suave, algo perigosamente perto de esperança. Ele está a começar a confiar em ti, ela disse, a sua voz suave mas firme. Se tu quebrares isso, André, eu nunca te perdoarei. André encontrou o seu olhar, a sua garganta apertada de emoção, e respondeu sem hesitação: não o farei. Ele saiu naquela noite com a imagem adormecida do Manuel gravada na sua mente. O seu coração, tanto mais leve como mais pesado do que alguma vez tinha sido. Pela primeira vez em anos, André Castelo Branco compreendeu o peso da responsabilidade não como um fardo, mas como um presente. Ele sabia que a redenção ainda estava longe do seu alcance, que o perdão de Inês talvez nunca chegasse por completo, mas ele também sabia que lhe tinha sido dada uma oportunidade. E ele jurou em silêncio, enquanto a noite se fechava à sua volta, que ele nunca a desperdiçaria. André sempre tinha acreditado que o seu império era a única coisa que dava significado à sua vida. Durante anos, ele tinha vivido em torres reluzentes, rodeado por vidro e aço, a medir o seu valor por lucros trimestrais
e pelo tamanho das derrotas dos seus concorrentes. No entanto, à medida que as semanas passavam e as suas visitas à casa de Inês se tornavam mais frequentes, as paredes polidas do seu mundo começaram a sentir-se ocas. Ele sentava-se em reuniões com seus executivos, gráficos e números espalhados pela mesa, e dava por si a sua mente a divagar para o riso do Manuel quando o rapaz conseguia construir uma torre de blocos mais alta do que ele mesmo, ou a forma como a sua pequena mão agarrava o polegar de André como se fosse a âncora mais natural do mundo. Os números que uma vez tinham ditado o ritmo da sua vida esbateram-se em formas sem sentido, e os seus colegas notaram a mudança. A princípio, ele tentou equilibrar ambas as vidas. Ele viajava de um lado para o outro, a fingir que nada tinha mudado, mas a farsa rapidamente se desgastou. A atração da sala de reuniões parecia superficial comparada com a atração da pequena casa na periferia da vila, onde os brinquedos do Manuel desorganizavam o chão e o ar cheirava ligeiramente a lápis de cera e café. Pela primeira vez, André começou a recusar chamadas, a adiar negócios e até a faltar a reuniões de alto perfil, para grande choque dos seus investidores. O seu assistente perguntou-lhe mais do que uma vez se ele estava doente, e os seus rivais sussurravam que ele estava a falhar. Mas André já não se importava com sussurros. Cada sacrifício que ele fazia na sua vida corporativa apenas parecia aprofundar o frágil laço que ele estava a construir com o seu filho. Uma noite, Inês encontrou-o no seu alpendre muito depois de Manuel ter ido para a cama. Ele estava sentado em silêncio, o seu cabelo escuro emaranhado pela brisa da noite, a olhar para as estrelas como se estivesse a tentar resolver um problema muito mais complexo do que qualquer fusão. Ela saiu, cruzando os braços contra o ar fresco, e perguntou calmamente: "O que estás aqui a fazer?" Ele não olhou para ela de imediato, mas quando o fez, os seus olhos azuis não tinham a arrogância de que ela se lembrava. Estavam cansados, crus e à procura. "Estou a tentar descobrir como ser um homem de quem o meu filho não se envergonhe", ele admitiu. As palavras eram simples, mas carregavam um peso que fez o coração dela vacilar. André começou a aparecer não apenas para visitas, mas para a rotina diária que Inês tinha carregado sozinha durante anos. Ele arranjou a torneira que pingava na cozinha dela, tropeçou em histórias para a hora de dormir, quando Manuel pedia por mais uma página, e sentou-se ao lado da cama do pequeno rapaz quando as febres tornavam as noites insuportáveis. Ele não trazia presentes extravagantes nem ostentava a sua riqueza, porque Inês tinha deixado claro que tais exibições apenas os afastariam ainda mais. Em vez disso, ele trouxe-se a si mesmo desajeitado e incerto no início, mas lentamente a tornar-se numa presença de que Manuel começou a depender. O rapaz corria para a porta quando André chegava, puxando-o para dentro com a ansiedade de uma criança que se sentia segura. Para André, cada um desses momentos era mais valioso do que o aplauso dos acionistas ou as assinaturas em contratos. No entanto, Inês permaneceu cautelosa. Ela tinha visto homens a fazerem promessas antes, e ela carregava a cicatriz da traição dele demasiado profundamente para se permitir confiar facilmente. Mais do que uma vez ela disse-lhe que não podia permitir que o coração de Manuel fosse partido, e que se André mostrasse o mais pequeno sinal de se afastar novamente, ela fecharia a porta permanentemente. André não discutiu. Ele aceitou as suas condições, sabendo que elas não eram para o punir, mas para proteger a única pessoa que realmente importava. O verdadeiro teste veio quando André foi convidado para uma grande cimeira de investidores em Lisboa,
uma reunião que podia garantir o domínio da sua empresa por anos. O velho André teria voado através do oceano sem hesitação, a perseguir prestígio e lucro. Mas, quando o convite chegou, Manuel estava a preparar-se para o seu primeiro pequeno recital no centro comunitário, uma atuação que Inês o tinha estado a ajudar a ensaiar durante semanas. André olhou para a carta em relevo, depois para o calendário onde Inês tinha circulado a data do recital em marcador brilhante, e ele sentiu a decisão instalar-se no seu peito com uma facilidade surpreendente. Pela primeira vez na sua vida, ele recusou. No dia do recital, ele sentou-se na primeira fila de um salão lotado, o seu coração a bater mais forte do que alguma vez tinha feito durante uma negociação de negócios. Quando Manuel o avistou na audiência e acenou timidamente, André sentiu uma onda de orgulho tão feroz que quase o quebrou. Ele percebeu então que ele não tinha simplesmente escolhido faltar a uma cimeira, ele tinha escolhido a vida que ele queria construir, e ela não tinha nada a ver com torres de aço ou contas a transbordar de dinheiro. Depois, quando regressaram à casa, Manuel adormeceu com a cabeça no colo de André, o seu pequeno corpo pesado com a satisfação do dia. Inês observou da porta a sua expressão ilegível, embora os seus olhos se fixassem mais tempo do que o habitual. André encontrou o seu olhar e falou suavemente para não acordar o rapaz. Eu passei anos a construir coisas que não importam. Isto é o que importa. Tu, ele, nós. Se me deixares, eu passarei o resto da minha vida a prová-lo. Pela primeira vez, Inês não se afastou das suas palavras. Ela permaneceu onde estava, a estudá-lo com olhos cautelosos, mas sob o peso do seu silêncio estava a mais tênue dica de algo novo, algo que se parecia perigosamente com esperança. André não pressionou por mais. Ele sabia que a confiança não podia ser exigida, apenas ganha, e ele estava preparado para passar o tempo que fosse preciso a mostrar-lhe que o homem que uma vez sorriu com a sua dor já não existia. No seu lugar estava um pai, um parceiro e um homem disposto a deixar tudo o que alguma vez tinha conhecido para a chance frágil e inestimável de redenção. O verão chegou calmamente, aquecendo a pequena vila com longas noites e céus dourados, e com ele veio uma sensação de mudança que nem André nem Inês podiam ignorar. A esta altura, André tinha se tornado uma presença constante na vida de Manuel, não como um convidado, mas como alguém que o rapaz esperava ansiosamente. Manuel perguntava todas as manhãs se o seu pai vinha, a sua pequena voz a carregar uma certeza que fazia o coração de Inês apertar-se. Ela tinha lutado tanto para manter André à distância, mas o laço entre pai e filho era inegável, e todos os dias que ela os via juntos, a resistência dentro dela enfraquecia apenas um pouco mais. André, por sua vez, nunca tentou apressar o que estava lentamente a acontecer. Ele tinha aprendido a paciência da maneira mais difícil, e agora agarrava-se a ela como se fosse a única coisa que mantinha a frágil paz de se estilhaçar. Ele aparecia consistentemente, às vezes com olhos cansados de noites tardias, a lidar com negócios remotamente, às vezes com terra nas mãos de arranjar pequenas coisas pela casa, mas sempre com a mesma devoção silenciosa. Ele já não falava de grandes promessas ou tentava comprar o perdão com gestos de riqueza. Em vez disso, ele ouvia. Ele ouvia as histórias de Manuel sobre o seu dia na creche, as frustrações de Inês sobre equilibrar o trabalho e a maternidade, os silêncios que carregavam mais peso do que as palavras. Ele finalmente tinha compreendido que a presença importava mais
do que a perfeição. Uma noite, depois de um dia passado no parque local onde Manuel tinha insistido em jogos intermináveis de apanhada e tinha se desfeito em gargalhadas quando André fingia perder, eles regressaram à casa enquanto o sol se punha. Manuel adormeceu rapidamente, aninhado debaixo dos seus cobertores, com o seu boneco de pelúcia debaixo do queixo, deixando André e Inês sozinhos na sala de estar, calma. Por um tempo, nenhum dos dois falou. Inês sentou-se no sofá, as suas mãos cruzadas no colo, enquanto André estava à janela, a ver a última luz a desvanecer-se no horizonte. Era um silêncio cheio de coisas não ditas, e finalmente Inês quebrou-o, a sua voz firme, mas suave. Eu não pensei que tu ficarias, ela admitiu, os seus olhos fixos no chão. Eu pensei que tu virias por um tempo, farias um espetáculo e depois irias embora novamente quando se tornasse inconveniente. Foi para isso que me preparei. André virou-se para ela, o seu cabelo escuro a cair ligeiramente nos seus olhos, e abanou a cabeça lentamente. Eu costumava fugir de tudo o que me assustava. Eu pensava que a distância me tornava mais forte, mas tudo o que fazia era esvaziar-me. Eu não posso fugir disto, Inês, nem dele, nem de ti. Vocês são a única coisa real que eu alguma vez tive. Ela olhou para ele então, os seus olhos azuis a brilhar, e pela primeira vez em anos ele não viu raiva lá, dor sim, e cautela, mas por baixo algo mais quente cintilava. Sabes o que me fez, André? Estar ali de pé, a carregar o teu filho, e ouvir-te a rir de mim? Sabes quantas noites eu estive acordada a perguntar-me o que eu tinha feito de errado? Por que é que eu não era suficiente para tu me levares a sério? A sua voz quebrou, e ela apertou os lábios antes de continuar. Eu construí estas paredes porque tinha de o fazer. Eu não podia deixar-me ser destruída 2 vezes. André atravessou a sala, parando pouco antes de onde ela estava sentada, as suas mãos a tremerem ao seu lado. Eu sei que eu não mereço o teu perdão. Eu sei que eu não posso apagar as coisas que eu disse, mas se tu me deixares, eu passarei todos os dias a provar que eu já não sou esse homem. Não para te convencer com palavras, mas com a forma como eu apareço, com a forma como eu amo o Manuel, com a forma como eu te amo, mesmo que tu nunca me deixes dizê-lo novamente. A sua voz baixou para um sussurro, e por um momento pareceu que o peso da sua confissão tinha roubado o ar da sala. Inês fechou os olhos, a sua respiração irregular, e por um longo período de silêncio, André temeu que ela lhe fosse dizer para ir embora. Mas, quando ela os abriu novamente, não havia rejeição no seu olhar. Em vez disso, ela estendeu a mão, hesitantemente no início, e colocou-a sobre a dele. Foi um pequeno gesto, frágil e incerto, mas para André sentiu-se como se o chão debaixo dele finalmente tivesse estabilizado. Ele cobriu a mão dela com as suas 2, segurando-a como se fosse a coisa mais preciosa que ele alguma vez tinha recebido, e naquele momento nenhum dos dois falou porque nenhum precisava. Os dias que se seguiram não foram sem desafios. A confiança não regressou da noite para o dia, e houve momentos em que velhas feridas voltaram à superfície, a ameaçar puxá-los de volta para a escuridão do passado. Mas André não vacilou. Ele ficou durante cada tempestade, durante cada dúvida, até que lentamente as paredes que Inês tinha construído começaram a desmoronar-se. Manuel, na sua inocência, nunca questionou a mudança. Para ele, foi como se a família de que ele sempre tinha precisado simplesmente tivesse encaixado no lugar, o seu riso a tecê-los juntos mais firmemente do que as palavras alguma vez poderiam. Meses depois, numa noite calma em que o mundo parecia em paz,
eles sentaram-se juntos no alpendre da pequena casa. Manuel dormia contra o peito de André, o seu pequeno corpo pesado com o sono, enquanto Inês se encostava levemente ao seu ombro. As estrelas estendiam-se amplamente acima deles, e o ar cheirava ligeiramente a relva de verão. André pressionou um beijo gentil no cabelo do seu filho, depois virou a cabeça para olhar para Inês. Ela encontrou o seu olhar, e desta vez, quando ela sorriu, ele estava livre de amargura. Era o sorriso de uma mulher que tinha sobrevivido à dor, a tinha carregado e finalmente tinha escolhido deitá-la fora. Para André, foi o momento em que ele compreendeu que a redenção não era encontrada em grandes gestos ou desculpas, mas na persistência silenciosa do amor. Ele uma vez tinha se achado intocável, um homem definido pelo poder e pelo controlo, mas aqui, com Manuel a dormir nos seus braços e Inês ao seu lado, ele sentiu-se mais vulnerável e mais completo do que alguma vez tinha sido. O homem que uma vez sorriu com as lágrimas dela tinha desaparecido, substituído por alguém disposto a ser aberto, se isso significasse que ele poderia ser parte do mundo deles. E à medida que a noite se aprofundava à volta deles, os três unidos não pela perfeição, mas pela resiliência, André soube que ele finalmente tinha encontrado o único império que valia a pena construir. Uma família